Oi galera, tudo bem? Aqui é a professora Larissa. Na aula 9 de hoje nós vamos falar sobre relações. Bom, nessa aula então nós veremos relação. Gente, a relação, tá? Não são relação entre pessoas, tá? É uma relação entre conjuntos. Então, dados dois conjuntos A e B, uma relação R é um subconjunto do produto cartesiano de A com B. Ou seja, a relação está contido no produto cartesiano de A com B. O que isso significa? Para que eu determine a relação entre dois conjuntos, eu preciso formar todos, não precisa necessariamente ser todos, tá? Mas eu preciso formar o produto cartesiano desses dois conjuntos. Qualquer subconjunto desse produto cartesiano vai ser uma relação de A com B. Então, se eu tenho uma relação de A com B, eu posso formar os pares ordenados de A com B e pegar alguns desses pares ordenados para formar essa relação, tá? Como a relação ela é um subconjunto de A cartesiano B, ela pode ser representada das mesmas formas que o produto cartesiano de A por B. Quando eu digo que ela pode ser representada das mesmas formas, eu estou me referindo à listagem de elementos, através do diagrama de flechas, ou ainda na representação gráfica. Então, nós vamos ver todas essas representações de uma relação. Bom, eu tenho aqui um exemplo, tá? Dados os conjuntos A igual a -1, 0 e 3, e B, -2, 1, 6 e 8. Nós temos que, pessoal, eu consigo formar aqui 12 pares ordenados com esses conjuntos aqui, A e B. Uma relação de A com B não precisa ser necessariamente os 12 pares ordenados desse produto cartesiano. Eu posso pegar alguns desses pares ordenados para formar essa relação. Por exemplo, eu tenho aqui o conjunto C. O conjunto C, ele é formado pelos pares ordenados -1, 6, -1, 8. Eu tenho aqui o conjunto D. Ele é formado pelos pares 1, 0, ou melhor, 0, 1, -1, 6, 3, 6. Tanto C quanto D são relações de A cartesiano B. Por que eles são relações de A cartesiano B? Porque o conjunto C possui dois pares ordenados de A cartesiano B. Como ele possui dois pares ordenados de A cartesiano B, significa que o conjunto C é um subconjunto desse produto cartesiano. Portanto, ele é uma relação. D também é uma relação, porque D possui alguns pares ordenados do produto cartesiano de A por B. Então, nós temos aqui dois exemplos de subconjuntos dessa relação. Através do diagrama de flechas, fica até mais fácil a representação. Então, nesse caso, eu tenho a relação, tenho o conjunto A, que possui os elementos -1, 0, 3. Tenho o conjunto B, que possui os elementos -2, 1, 6 e 8. Nessa relação, através do diagrama de flechas, eu liguei -1 ao 6 e -1 ao 8. Então, pessoal, eu formei essa relação com esses pares ordenados. Eu poderia formar outros pares ordenados também e outras relações com esses dois conjuntos. Por exemplo, eu poderia ligar 0, -2, 0 e 1. Formaria outro subconjunto, portanto, eu formaria outra relação. Também poderia ligar 3 com -2, 3 com 1, 0 com 8, eu teria também outra relação. Então, desses dois conjuntos, nós podemos formar vários subconjuntos. Então, nós podemos formar várias relações, tá? O outro exemplo ali, da relação D. Então, eu tenho o conjunto A e B, conjunto A, -1, 0, 3, conjunto B, -2, 1, 6 e 8. O que nós temos nesse caso? Eu posso ligar -1 com 6, 0 com 1, 3 com 6. Nesse caso, eu tenho a relação que eu chamei de D. Nós poderíamos formar outras relações além dessa relação C e dessa relação D.
Lembrando que, para formar essa relação, nós temos que fazer o produto cartesiano de A com B. Então, uma relação vai ser um subconjunto desse produto cartesiano. Na representação gráfica, pessoal, se nós temos A cartesiano B, significa que os valores do eixo X correspondem ao conjunto A. Os valores do eixo Y correspondem ao conjunto B. Então, quando eu for formar uma relação de A cartesiano B, eu tenho que ligar os valores do eixo X aos valores do Y. Então, a gente também pode representar essa relação no plano cartesiano. Pessoal, quando você for resolver um problema envolvendo relação, represente da forma que você achar conveniente, da forma que você achar melhor. Se você acha melhor representar através do gráfico, ok, faça ali a sua relação através do gráfico. Se você acha mais fácil visualizar isso listando os elementos, liste os elementos. Ou ainda, através do diagrama. O legal do diagrama é que você consegue visualizar quais são os elementos que você está ligando de uma forma melhor. Por exemplo, dados os conjuntos A igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e B, menos 5, menos 3, menos 1, 0, 1, 3 e 4. Determine a relação F. XY pertencente a A cartesiano B, lembrando que X pertence a A e Y pertence a B. Tal que Y é igual a 2x menos 1. Gente, eu não quero qualquer relação aqui. Nos dois exemplos que eu passei para vocês, eu coloquei uma relação qualquer. Nesse caso, eu quero uma relação que pertença a essa lei de formação. Se eu quero uma relação que pertença a essa lei de formação, o que eu tenho que fazer? Primeiro, analisar o seguinte: se eu disse A cartesiano B, indica que os valores de X pertencem a qual conjunto? A. Portanto, os valores de Y têm que pertencer a quem? B. Então, para encontrar os pares ordenados que satisfazem essa relação, eu vou pegar os valores de X, que no caso são os elementos do conjunto A, e trocar aqui nessa relação. Então, primeiro passo, onde tem X, eu vou trocar por menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Nós vamos ter, então, que Y vai ser igual a 2 vezes menos 2 menos 1. Então, eu preciso trocar X por todos os valores do conjunto A. Então, troquei aqui. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 com menos 1 dá menos 5. O que isso significa? Quando eu troco X por menos 2, eu encontro menos 5. Então, eu tenho para ordenado menos 2 e menos 5. Agora, vou trocar aqui por menos 1. Então, Y é igual a 2 vezes menos 1, menos 1. Pessoal, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, menos 2 com menos 1 dá menos 3. Eu tenho, nesse caso, para ordenado, menos 1 e menos 3. Agora, vou trocar Y por 0. A gente sabe que quando troca Y por 0, X por 0. Quando troca X por 0, sobra só menos 1. Então, eu tenho par 0, menos 1. Agora, eu vou trocar aqui X por 1. Então, Y é igual a 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1, 2, menos 1 dá 1. Tenho para ordenado 2, menos 1, 2, 1. Agora, vou trocar aqui por 2. Então, Y é igual a 2 vezes 2 menos 1. Gente, quando eu troco aqui por 2, deixa eu arrumar aqui que ficou bem distante. Quando eu troco aqui por 2, eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 menos 1 dá 3.
Então, eu tenho par ordenado 2, 3. O que nós temos nesse caso, então? Quando eu troquei x por menos 2, eu encontrei menos 5. Agora, o que eu vou analisar? Esse par ordenado pertence à relação? Pertence. Por que esse par ordenado pertence à relação? Porque menos 5 faz parte do conjunto B. Então, pertence à relação F. Agora, quando eu troquei x por menos 1, eu encontrei menos 3. Menos 3 está em B? Sim. Se ele está em B, pertence à relação F. Agora, troquei ali x por 0. Nós encontramos menos 1. Menos 1 está em B? Está em B. Então, pertence à relação F. Agora, troquei aqui por 1, tá? Então, 2 vezes 1 menos 1, que deu 1. 1 pertence a B? Pertence. Como 1 pertence a B, faz parte da relação F. Agora, troquei ali x por 2. Encontrei como resultado 3. 3 está em B? Sim, 3 está em B. Então, pertence à minha relação F. O que pode acontecer, pessoal? Nesse caso, eu encontrei que todos os pares ordenados vão pertencer à relação, porque todos os elementos de y que eu encontrei fazem parte do meu conjunto B. Se eu encontrasse um valor, nesse caso, que não fizesse parte do conjunto B, esse par ordenado não faria parte da minha relação. Então, tem que tomar cuidado com isso. Quando tem uma lei de formação para você determinar uma relação, quando você fizer esse esquema de trocar os valores de x para encontrar y, você tem que verificar se o seu resultado faz parte do seu conjunto ou não. Nesse caso, eu verifiquei e todos fazem parte. Então, a relação F vai ser menos 2, 5, menos 1, menos 3, 0, menos 1, depois 2, 1, e depois 2, 3. Beleza, pessoal? Então, é fácil. Pega os valores do conjunto A, na sua lei de formação, pega esses valores de A, troquem por x. Quando vocês trocarem, façam a análise se o resultado pertence ou não pertence ao seu outro conjunto. Se ele pertencer, faz parte da relação. Então, encontramos ali todos os pares ordenados que fazem parte dessa relação. Pessoal, como tarefa de casa, eu quero que vocês façam praticando exercícios 1 e 4 da página 273, desenvolvendo habilidades, página 275. Bom, por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.